Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 118 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 20, 21 e 22. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 20 de 1 Crônicas vai dizer assim: Descorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o seu exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça de seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nele pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi e da cidade que ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras e picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elana, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cima, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor seu Deus multiplique este povo em 100 vezes mais. No entanto, meu rei, o Senhor não meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi assim: Diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou 3 meses, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançados pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque mais são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens.
Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estavam por destruir, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu que mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal, mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, mas com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, oferecendo nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Naquele momento, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali. Porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro, sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória de todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou material em abundância. Então, Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus.
Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo em meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que lhe será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que com muito esforço prepararei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também prepararei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. E é isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. Se você chegou aqui até o final, deixa o coraçãozinho aqui nos comentários. E um beijo da Sá e até amanhã!